Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, porque hoje estamos aqui para assistir e reagir ao primeiro trailer do próximo filme de Christopher Nolan, que vai retratar talvez uma das maiores jornadas da mitologia grega, da literatura clássica, enfim, a Odisseia de Homero, mostrando o retorno de Odisseu, ou Ulisses, como vocês preferirem, para casa ali na sua jornada épica após a Guerra de Troia, né? Eu tô lançando esse vídeo aqui com um pouquinho de atraso, gente, porque entrou nessa loucura de fim de ano, trabalho, Natal, realmente eu não consegui gravar, vou ser bem sincero, acabei vendo algumas imagens na internet, tô vendo que tá rolando uma treta com a realidade histórica sobre as armaduras, os visuais, né, da Odisseia, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, vamos falar sobre o trailer, vamos falar sobre a Odisseia em si, tá, a história original, quero falar sobre tudo isso nesse vídeo, então eu já imagino que ele vai ficar um pouquinho longo, tá, peço a paciência de vocês aí, mas vamos lá, porque eu sempre digo, gente, que a Odisseia é talvez o maior conto épico sobre corno que existe, tá? Ela começa por causa da cornitude de Menelau e ela vai terminar com o Odisseu correndo para casa para não ser corno. Então, basicamente, fica nesse jogo aí. Mas vamos assistir o trailer e aí a gente comenta, beleza? Vamos lá. Isso é Troia, né? Após a batalha, após a guerra, imagino. After years of war, no one could stand between my men. É, mais ou menos, né? Vai mexer logo com quem? Cara, olha esse elenco, velho. Not even me. Ih, a caverna do Cíclope. Polímaco. Polímaco não, Polifeno. Isso, os ventos gelos. Promise me you will come back. What if I can't? Boa. Caralho, viado. Esperar metade de um ano pra poder assistir o filme. Vamos lá, gente. Vamos falar primeiro sobre a Odisseia, tá? Eu até falei besteira aqui enquanto tava assistindo o trailer, troquei o nome do Cíclope, né? O Polifemo. Porque, eu vou ser bem sincero, gente, fazem muitos anos que eu li a Odisseia, tá? Tanto a Ilíada como a Odisseia ali por causa da escola, fazer um pequeno parênteses aqui, né, só pra gente dar uma contextualizada, eu sempre gostei, né, sempre foi um tipo de literatura que eu sempre gostei, eu tinha uma professora de literatura no meu ensino fundamental, que felizmente, né, acho que a gente tem que ser muito grato às pessoas que fizeram parte da nossa formação, tá? E era uma professora que ela me emprestava, que ela me incentivava muito a ler esse tipo de literatura. Então, Ilíada, Odisseia, Medeia, cara, todos esses livros de literatura clássica, né, classicona, eu li muito nessa fase, muita coisa eu não entendia, mas achava interessante, até porque tinha os filmes na época que ajudavam a gente a entender. Então, essa professora sempre dava um filme pra gente ver e depois mandava o livro, né? E eu tenho muito vívido na minha memória de assistir na escola, naquelas salas de vídeo, né? Quem foi criança aí nos anos 80, anos 90, sabe que os colégios tinham as salas de vídeo ali e tal.
eu lembro de assistir a Odisseia, aquela versão dos anos 50, né? Acho que é de 54, se eu não me engano. Acho que depois saiu outro nos anos 60, depois tem aquele de 97, que eu não gosto. Mas eu assisti esse de 54 e li o livro, né? Então, são coisas que marcam a gente, né? Legal, assim, quando a gente tem esse tipo de memória afetiva com a escola, conhecimento, enfim. Mas, né? Depois de fazer esse pequeno desabafo aqui, o trailer. O Nolan, ele tá indo realmente por um lado mais darkzão, tá? Dá pra ver pela fotografia, pelo tom dos personagens, né? Tá todo mundo assim muito melancólico, muito pesado. O visual das armaduras aí, como vocês estão vendo, o que já tem causado alguma polêmica na internet. Eu já vi pessoas ali mostrando que mas as armaduras gregas não eram assim, né? Parece uma coisa meio futurista e tal. Então, gente, vamos lá, tá? Eu entendo, tá? Eu entendo que sim, é um filme que ele funciona, que ele existe dentro de um período histórico da antiguidade, ok? E que é bacana você utilizar elementos históricos para embasar o filme, para você dar um pouco mais de credibilidade para ele. Porque senão você sai inventando um monte de coisa e fica algo assim muito disperso. Eu entendo quando as pessoas às vezes pedem algum tipo de realidade, quando tem essa preciosidade histórica em relação aos filmes, tá? Eu, como fã da obra do Ridley Scott, que já assisti, sei lá, Cruzada, Gladiador, Napoleão, esse último Napoleão dele, né? Pelo amor de Deus. Assim, se você for exigir fidelidade histórica desses filmes, você não assiste, cara. Você não assiste. Coração Valente, lá do Mel Gibson, a gente sabe que tem um monte de erros e coisas meio sem sentidos ali, se for colocar no sentido histórico, tá? A gente sabe que tem, mas estamos falando de cinema, estamos falando de arte. E a arte, ela pode tomar essas liberdades criativas, ela pode tomar essas liberdades para deixar uma coisa mais plástica para a mídia ao qual ela se utiliza. No caso aqui, o cinema blockbuster. A gente está falando de um filme blockbuster, um filme épico, dirigido por Christopher Nolan, com um elenco estelar. Então, sim. Thiago, eles poderiam ter feito um estudo histórico para saber as cores das armaduras, o tipo de pluma que usa e tal. Poderia. Mas eu acho que faz parte da identidade até um pouco fantasiosa, gente, porque por mais que a Odisseia funcione dentro de um período histórico, ela também é uma baita história de fantasia, né? Tem sereia, tem gigante, tem cíclope. Porra, assim, você vai exigir... o cara tá com a armadura, né, histórica ali, toda certinha nas cores, usando o tipo de espada da época, do bronze, não sei o quê. E aí cai numa ilha onde tem uma feiticeira que transforma eles em porcos. Porra, qual é o sentido também de você exigir uma veracidade, sabe, muito profunda? Então, assim, eu acho que um ponto de equilíbrio é bacana. Um cara que tem feito isso muito bem é o Robert Eggers, né? Quem assistiu Nosferatu, ele foi super preciosista ali, né, no figurino de época, no próprio visual do Conde Orlok, né, o Bill Skarsgård, tá com aquele visual ali meio careca, com um bigodão, né, eu vi até muita gente zoando na época que o filme saiu, um vampiro careca de bigode. Falo, gente, ele tá representando um conde, um aristocrata, sei lá, do século XVIII, do leste europeu. Você acha que os caras eram como? Né? Vai pegar os quadros para você ver ali. As costeletas gigantes, umas bigodolas assim, imensas. O visual dos caras eram assim, porra. Né? Não tem por que você fazer um vampiro galã com o cabelinho, sabe, para trás, assim, montado com gel, se na época não era assim. Então, o Robert Eggers, ele é um cara que ele vai muito para essa coisa de uma fidelidade histórica, né? Só para fechar esse pequeno parênteses também, nesse próximo filme dele, o Werewolf, ele está construindo um vilarejo, sei lá, do século... Agora eu até esqueci, cara, mas
de muito tempo lá da Inglaterra. Ele tá montando tudo, ele tá criando toda a estrutura ali com as madeiras e tal, para poder gravar o próximo filme, que vai se passar lá no interior da Inglaterra, lá século XV, século XIV, não sei, né? Que é uma história também de época. Então, eu acho que sim, você tem que ter um meio termo para ficar uma coisa interessante, até para conseguir te vender a história, porém, né, assim, tem que entender que cinema é cinema, e se a pessoa quiser realmente ter veracidade histórica, fidelidade histórica, aí tem que ver um documentário, tem que pegar um livro, né, aí nada mais fiel do que um livro. Dito isso, a Odisseia é uma baita história, né? A parte dela, cara, diversos heróis foram montados ali, a coisa da jornada, né, do Odisseu, que eu brinquei aqui que é uma história de corno, porque começa com a Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia é uma guerra, logicamente, que é bem mais complexo do que isso, mas o estopim é ali o Paris, né, levando Helena embora, Menelau corno, junta todas as tropas ali e vai atrás, enfim. Quem viu o filme Troia, né, acho legal a gente falar isso, porque nem todo mundo que vai assistir o filme conhece a história ou leu, e tá tudo certo, tá, gente? Ninguém é melhor ou pior por causa disso, não. Mas, por exemplo, se você viu o filme Troia, você já tá embasado, né? Com o Brad Pitt fazendo Aquiles. Então, assim, você tem aquele filme ali, após aquele filme começa a Odisseia. Né? Basicamente, assim, se você não conhece a história, se você não vai ler, não vai fazer nada disso, não vai buscar na literatura, quer ter um pouco mais de embasamento, assiste o Troia, terminou Troia, você vai ver a Odisseia, tá? Lembrando, gente, pelo amor de Deus, cinema, tá? Senão vai ter a galera aí mais preciosista, dizendo que, mas Troia também é cheio de erro. Porra, cinema. Só a pessoa que quer assistir o filme pra curtir, tranquilo, tá? E a Odisseia é uma história longa, cara, porque Odisseu, ele é um cara orgulhoso. A Odisseia é uma história sobre orgulho, tá? Ele é um cara que ele peita ninguém mais, ninguém menos que Poseidon. Termina a batalha de Troia ali, tem todo um rolê mitológico envolvendo Atena, Poseidon, a rixa entre eles e tal. E Odisseu, né, que é devoto, que é protegido de Atena, ele irrita com seu orgulho, ele irrita Poseidon. E Poseidon vai sacanear, vai botar água no chope de Odisseu o rolê inteiro para ele voltar para casa. Tanto que esse puto demora a voltar para casa 10 anos, cara. Né? É muito tempo. E aí, o que tá acontecendo? Odisseu, que é rei de Ítaca, a ilha de Ítaca, né? Deixou lá a esposa, o filho pequeno, né? Que aqui nesse filme será o Tom Holland. Vai fazer o filho dele, o Telêmaco. Gente, não vou lembrar os nomes de todo mundo, tá? Pelo amor de Deus. Mas vai fazer o filho dele e tal, enfim. A Anne Hathaway vai fazer a Penélope, que é a esposa dele. Olha esse elenco, hein? Olha esse elenco, cara. O próprio Ulisses aqui é o Matt Damon. Então, né, só pra vocês verem aí, vão guardando esses nomes. E o Odisseu tem que voltar pra casa, porque a esposa dele tá lá. E assim, os príncipes, né, os nobres ali de Ítaca, dizem pra ela o seguinte, falam, olha, seu marido foi embora há muito tempo, todo mundo voltou, menos ele, então provavelmente ele morreu, se perdeu no mar e tal, você tem que casar de novo pra continuar aí, né? Ítaca precisa de um rei. E Penélope vai tentando ganhar tempo, né? Ela se propõe a fazer aquela mortuária, né? Que é aquele pano, aquele tapete, né? Aquela tapeçaria que vai em cima lá do corpo do rei. Ela fala, olha, eu vou costurar aqui, enquanto eu estiver costurando, tá? Vai dando tempo aí, e aí no final, quando eu acabar, se o Odisseu não voltar, aí a gente escolhe um de vocês aí pra eu casar e tal. E aí tem todo aquele rolê, né? Que ela costura de dia e de noite ela vai lá, puxa o fio e desfaz tudo que ela fez, e ela vai ganhando tempo. E nesse tempo, Odisseu passa por uma série de tretas, cara. Né? Porque Poseidon, como eu falei, ele vai sacaneando toda a jornada de Odisseu. Vai jogando vento, vai jogando tempestade, joga o barco pra lá, joga o barco pra cá, né? Traz um monte de criaturas ali. Só que
Só lembrando algumas, tá? Você tem ali toda a tripulação. Logo assim que acaba a Guerra de Troia, se eu não me engano, eles vão para a Ilha dos Comedores de Lotus, onde tem uma galera que come a Lotus, mas na verdade aquilo ali é uma droga, todo mundo fica doidão, esquece o que tá fazendo, aí o Odisseu vai lá e tem que pegar os caras na porrada e levar embora, né? Depois eles caem numa outra ilha, onde acabam sendo presos pelo Cíclope, né? O Polifemo, que prende os caras lá, obrigam os caras a fazer vinho pra ele, aí tem todo um rolê, e Polifemo é nada mais, nada menos do que filho de Poseidon, né? E aí Odisseu vai lá e cega a porra do Cíclope. Não basta você ter um olho só, né? Aí vem o cara lá, fura teu olho, literalmente fura teu olho. E aí Polifemo fica puto, Poseidon fica puto, e aí ataca o barco de novo, joga os caras para outro lado, né? Daqui a pouco eles chegam na ilha de Circe, onde viram porcos, né? Tem toda aquela maldição, Circe não quer que ele vá embora, ele se apaixona por ele fica com a Circe. Depois tem todo o rolê das sereias. Olha quantas criaturas mitológicas a gente está falando aqui, né? Que o Odisseu tem que ser amarrado no mastro do seu navio para que o canto das sereias não o atraia, e a tripulação tá com os ouvidos tampados com cera. Depois ele vai até o submundo, até o Hades, para colher mais informações. Aí ele sai de lá e depois acaba comendo o gado que não pode comer, que é o gado sagrado, aí arruma treta com Zeus. Cara, é muito rolê até ele conseguir chegar em casa. E durante toda essa jornada, o orgulho de Odisseu vai se quebrando, né? Ele que o tempo todo peita Poseidon, ele que faz questão de dizer para Polifemo, depois que cega ele, porque ele chega lá e ele fala que ele é o Senhor Ninguém, né? Ele é ninguém, o nome dele é esse. Quando ele cega o Cíclope, ele fala, olha, fala pro seu pai que quem fez isso foi Odisseu. Ele não precisava falar, né? Mas ele fala com orgulho, ele bate no peito, fala que fui eu sou mais inteligente, você caiu nos meus truques e tal. Então, todo o orgulho de Odisseu vai sendo quebrado durante essa jornada, ao ponto que quando ele finalmente chega em Ítaca, ele chega como o quê? Chega como um mendigo. Porque ele tá fraco, ele tá sozinho, ele tá ameaçado, porque se os caras descobrem que ele voltou, matam ele antes que ele, né, possa reassumir o trono, porque ele vai zoar todo o rolê ali dos pretendentes. Então ele volta disfarçado de mendigo para participar daquele torneio, né, que tá tendo ali, que a Penélope, quando é descoberta que ela tá fazendo toda aquela treta com a mortuária, os caras falam, olha, não, você tem que decidir. E ela fala o seguinte, não, beleza, eu vou colocar aqui, ó, 12 machados, né, e na ponta ali do cabo de cada machado tem uma argola. Se vocês conseguirem envergar o arco de Odisseu e mandar uma flecha pelo buraco das 12 argolas, moleza, né? Beleza, a gente casa, quem conseguir fazer isso a gente casa. E aí ninguém consegue, obviamente. Odisseu vai lá, consegue, e aí rola um massacre, né? Odisseu puto com a ameaça de se transformar no maior corno da mitologia grega, ele vai lá, né, massacra todo mundo, e aí finalmente tem a intervenção de Atena, e aí eles conseguem restabelecer o reinado e tal. Mas tudo isso, cara, é uma jornada imensa. É um filme que, se o Nolan quiser fazer 3 horas de filme, tem roteiro para 3 horas de filme, tá? A Odisseia não é uma escrita fácil, ela é um poema, né? Então, toda a história é feita em versos ali. Transformar isso numa narrativa cinematográfica não é fácil, apesar de nós já termos tido os outros filmes, mas o Nolan, sendo um cara muito autoral, eu acredito que ele vá sim colocar mais da identidade dele aqui, tá? Mas não é uma coisa fácil, não. E por fim eu queria falar do elenco, cara. Que baita elenco, né? O Matt Damon aí como Ulisses, o Tom Holland como Telêmaco, né? O filho dele, a Anne Hathaway como Penélope, que a gente já falou. O Robert Pattinson será um desses pretendentes ali. Tem a Lupita Nyong'o, não lembro qual que é o papel dela aqui. Tem o Tom Holland e tem a Zendaya. A Zendaya que vai ser a Atena, né? A deusa Atena vai estar aí sendo interpretada como a Zendaya. O John Bertal, nosso justiceiro,
será o Menelau, né? Outro corno aí também. John Leguizamo tá no filme. A Mia Goth é a serva da Penélope, que é quem vai contar, que ela tá armando a porra toda. Esqueci o nome dela agora, gente. Esqueci mesmo. Enfim, não dá pra lembrar o nome de todos os personagens, tá? Não sei se vai mostrar o cão, o Argus, né? Que é o fiel cão ali de Odisseu. Enfim, cara, tem mitologia grega, tem metáfora, tem um baita elenco e tem a genialidade do Nolan. Então, sim, tá? Tem tudo pra ser um dos maiores filmes do ano que vem. Tendo fidelidade histórica ou não, enfim, tá? Eu ainda acredito que será um filmaço. Então, se você gosta de mitologia grega, se você gosta dessas histórias épicas, cara, tem tudo pra ser um ótimo filme, tá? Se você não conhece a Odisseia, se você quer saber mais sobre isso, tem livros até bem econômicos, tá? Como é uma história clássica, você encontra bem acessível aí, tem PDF na internet, enfim, tá? Tem versões resumidas, tem a versão completa. Se você quiser, aconselho. Tá começando o ano, por que você não coloca na sua meta de leitura? Coloca aí, cara, até o meio do ano vou ler a Odisseia, tá? Ou melhor, vou ler a Ilíada e a Odisseia. Porra, 6, 7 meses, cara, dá pra ler. Dá pra ler tranquilamente. Tá? Acho que até eu vou fazer isso aí. Acho que eu vou colocar essa. Vou reler isso depois de mais de 20 anos. Né? Quem sabe a gente não acaba redescobrindo outras coisas. Agora eu quero saber a sua opinião. Me contem nos comentários o que vocês acharam desse novo trailer, dessa nova proposta. O que vocês esperam desse próximo filme de Christopher Nolan. Se vocês gostam dessa pegada de jornada histórica, comentem aí o que vocês esperam ver em A Odisseia do Nolan. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!